Bom, uma vez que a gente falou sobre os objetivos, agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. Como é que é essa estrutura de agregação, desse nível de agregação? Bom, primeiro, a fundamentação desse conceito de portfólio, né? A entidade deve identificar carteiras de contratos de seguros. Uma carteira compreende contratos sujeitos a riscos similares e administrados em conjunto. O nível mais amplo, definido como um conjunto de contratos sujeitos a riscos similares e gerenciados em conjunto. Tá? Então, isso é um nível mais amplo. O conceito do portfólio de risco é o nível mais amplo, é o primeiro nível. É o que você trata lá no processo de tarifação de seguros. Sempre bom repetir. Classificação do risco, tarifação a priori, tarifação por experiência. Essas são as três atividades do processo de tarifação de seguros. A definição dos portfólios e o processo de precificação já está meio caminho andado, já está garantido. Então, esse é o primeiro aspecto. Uma vez que você fez isso, você tem um portfólio bem definido, em que cada contrato vai ser colocado na sua devida gaveta. Essa gaveta é conhecida como portfólio. Num primeiro nível, num nível mais amplo. Grupos de contratos. Depois que você quebrou, colocou dentro desse primeiro nível no portfólio, a entidade deve dividir uma carteira de contratos de seguro emitida em, no mínimo, um grupo de contratos que são onerosos no reconhecimento inicial, se houver, um grupo de contratos que, no reconhecimento inicial, não tem possibilidade significativa de se tornar onerosos subsequentemente, se houver, e um grupo dos contratos remanescentes na carteira, se houver. O que isso quer dizer? É o que está escrito logo abaixo. Cada portfólio deve ser dividido em, no mínimo, três grupos: contratos onerosos no reconhecimento inicial, contratos sem possibilidade significativa de se tornarem onerosos e demais contratos. Bom, o que eu tenho visto por aí? Primeiro, definiu lá o contrato, que eu considero a parte mais delicada do processo de publicação. Bom, mais uma vez identificado esse cada contrato, você tem que pegar cada contrato e colocar dentro do seu portfólio. Cada gavetinha dessa tem que ser segmentadas em outras três novas gavetas, que são essas aqui: contratos onerosos no reconhecimento inicial, contratos sem possibilidade significativa de se tornarem onerosos e demais contratos. As empresas que estão publicando pelo IFRS 17 estão utilizando o conceito de ramo. Então, elas utilizam a contabilidade tradicional e, dentro de cada ramo, dividiu em três contratos. Bom, é esse o objetivo? Definitivamente não é esse o objetivo. O objetivo é você definir no nível de gerenciamento. Uma empresa que gerencia de uma forma tão aberta e tão ampla assim, ela pode estar exposta a um altíssimo grau de heterogeneidade, muita incerteza dentro de cada portfólio. Seguro de automóvel. Dentro do ramo automóvel, existem várias segmentações desses ramos, desses produtos, vários portfólios de produtos diferentes. E, obviamente, uma empresa não gerencia ou não deveria gerenciar como se fosse só seguro de automóvel. Seguro de automóvel pode ser seguros individuais, pode ser frota. Você pode segmentar em subgrupo Uber, taxistas, ônibus. Tem outras várias segmentações. Então, ou seja, tratar a gestão e o nível de agregação como automóvel é muito amplo. Aí depois você vai vai desagregar automóvel em três tipos, são esses contratos. Então você está olhando um grau de heterogeneidade muito grande. Qual é a conclusão que pode ter? Um risco ajustável muito grande e muito instável ao longo do tempo. Muita variabilidade, muita heterogeneidade. Então isso não é o ideal, não é o adequado. O adequado é você identificar efetivamente, dentro da carteira, os portfólios de produto que existem nela. E aí, dentro desses portfólios, sim, essas características de perfil de risco serem divididos nesses três tipos aí: contratos onerosos no reconhecimento inicial, contratos sem possibilidade significativa de se tornarem onerosos e demais contratos. Bom, um ponto importante para entender esse conceito de oneroso, né?
No reconhecimento inicial, a entidade deve avaliar se um contrato é oneroso. É como se eu tivesse, ó, hoje, primeira publicação do IFRS 17. Eu vou ver todos os portfólios que eu tenho, pegar portfólio a portfólio e verificar qual o perfil que é oneroso. Isso é feito comparando os fluxos de caixa esperados do contrato com os custos de cumpri-lo. Sempre olhando esse conceito de fluxo de caixa estocástico de revisão prospectiva. Avaliação contínua. A entidade deve reavaliar a onerosidade dos contratos a cada data do relatório. Então, a cada publicação, você vai reavaliar esses contratos. E não só isso, reavaliar significa reavaliar, reconhecer se tem lucro ou prejuízo, se é oneroso, ele vai ter prejuízo. E explicar o porquê disso, porque é a previsão que você tenha uma nota explicativa dessas mudanças periodicamente nos contratos. Então, isso é o que se prevê na norma. É natural que a gente não tenha muita sensibilidade sobre essas mudanças nos resultados. Corte anual. Ah, sim, existe um outro importante divisor de nível de agregação ou desagregação. É o corte anual, é o conceito de corte anual. Uma entidade não incluirá contratos emitidos com mais de um ano de intervalo no mesmo grupo. Então, contratos com até um ano de intervalos, eles podem ser considerados no mesmo grupo. Isso diferencia o conceito de curto prazo de médio e longo prazo. Então, ela está diferenciando contratos de curto prazo com contratos de longo prazo. Para obter isso, a entidade, se necessário, dividirá ainda os grupos descritos anteriormente. Esse parágrafo trata exatamente dos perfis de risco e do conceito da posição econômica de cada contrato, em oneroso, aquele conceito todo, e se é de até um ano ou com mais de um ano. Então, essa outra divisão é importante, esse corte